Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda parte aqui. Paramos. Deixa eu colocar a apresentação. A partir daqui. Isso. Sistema de arquivos versus banco de dados relacionais e conceito básico de banco de dados relacional. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um modelo de entidades e relacionamentos, tá? Então vamos lá, para a gente entender o conceito aqui, vamos aqui, deixa eu colocar o conceito. Aqui, opa. O que é modelo de entidade e relacionamento? Então vamos lá. Cadê? O que significa diagrama de relacionamento de entidade e relacionamento de um banco? Então, o modelo, deixa eu dar até um zoom aqui. O modelo de entidade e relacionamento de um banco de dados é um tipo de modelagem conceitual, o qual procura representar de maneira abstrata os objetos de um domínio de negócios, descrevendo as suas características e relacionamentos. Beleza? Então, esse aqui é um conceito de modelo de entidade e relacionamento de um banco de dados, beleza? Então, aqui, pessoal, a gente vai criar bastante esses modelos aqui no BR modelo, tá? Então, parece que um fluxograma, tá bom? Mas a gente pode ficar tranquilo que aqui é só para a gente ver o conceito, tá? Então, aqui a gente tem as tabelas e a gente tem um relacionamento entre essas tabelas. Beleza? Voltando aqui para a nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui. Cadê play? Já vai do início. Então, vamos lá. Então, desses modelos de entidades, o que eu tenho? Existe como? Eu tenho as minhas entidades, que são as tabelas do meu banco de dados, onde que eu tenho, aqui tem um exemplo, informações de um cliente, informações de um pedido, então eu posso ter a tabela cliente, que tem informação de todos os clientes, nome, CPF, e-mail, sexo, telefone, endereço, então tudo dentro dessa tabela cliente, beleza? E aí também eu tenho a informação do pedido, que aí eu posso ter o código do produto, o número do pedido, o estoque, da onde que está esse pedido, beleza? Todos nas suas respectivas tabelas, nas suas entidades. Relacionamentos. Relacionamentos são entre colunas ou tabelas. Então, aqui um exemplo. Se eu tenho a tabela cliente e eu tenho a tabela pedido, eu tenho um relacionamento entre elas. Eu tenho, então, eu posso ter de vários de N para 1, que é o quê? Vários pedidos para somente um cliente. Beleza? E aí eu tenho os atributos. O que são os atributos? As colunas ou campos de uma tabela. Beleza? Então, quando nome, endereço, telefone do cliente, tudo isso são atributos. Então, vamos lá. Quando eu vou na tabela cliente, e eu tenho aqui meus atributos, eu vou ter o quê? A minha coluna identificador, que pode ser meu campo identificador. E aqui eu tenho PK. O que é esse PK? Ela é uma primary key. O que é isso? Ela é uma chave primária. Então, a partir daí que eu vou saber como que eu vou conseguir relacionar essa tabela cliente com outras tabelas dentro do meu banco. Beleza? Tem a tabela também nome e data, telefone, assim por diante. E na tabela pedidos, eu tenho qual que vai ser a minha primary key? Vai ser número, beleza? E aí eu tenho a minha tabela cliente também, a minha coluna cliente também, dentro da tabela pedidos. Só que aí ela vai trazer o quê? Ela vai ser uma foreign key. Que essa foreign key, que é uma chave estrangeira, vai fazer uma conexão ou a ligação com a chave primária da tabela cliente. Então, eu vou saber que
o cliente 1001, que é o João, fez o pedido do número 1, que tem o produto 567. Vai estar atribuído ao João. Por quê? Porque eu tenho essa ligação entre essas tabelas. Beleza? Esse relacionamento. Definição de dados DDL. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a criar, a usar os comandos aqui, a gente usar de fato a linguagem SQL, beleza? Mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver esses exemplos aqui, beleza, tá. Deixa eu passar esse conceito para vocês, e aí a gente finaliza aqui, depois eu faço um exemplo no nosso Workbench, beleza? Vamos lá. Exemplo de criação de tabela. Então, como que eu faço para criar uma tabela? Eu preciso de um create table, que é o meu comando de criar tabela. E aqui eu coloco create no meu banco de dados, eu coloco um create na minha ferramenta, claro, coloco um create table clientes. Então, eu estou criando a tabela clientes. E o que vai ter dentro dessa tabela clientes? Nome, beleza. E o nome vai ser o quê? Varchar. Que varchar é o quê, pessoal? Tipo texto. Eu quero que ela receba no campo nome até 40 caracteres. Beleza? E vou ter o campo telefone. O campo telefone vai ser um varchar de 10. Eu posso receber até 10 caracteres nesse campo. Agora eu quero apagar essa tabela. Então, notem que aqui ela criou bonitinha. Tabela nome com a coluna nome, a tabela clientes com a coluna nome e com a coluna telefone. E depois aqui eu tenho o quê? Eu tenho ela preenchida com os dados dos exemplos citados. E aí eu quero apagar essa tabela. Qual comando que eu utilizo? Drop table. Beleza? Selecionar select. O que ele faz? Seleciona linha e colunas de uma tabela. Palavras-chave. Select. Determina quais as colunas a serem retornadas. O asterisco significa o quê? Todas. Então, se eu tenho todos os campos, eu quero todas as colunas, que ele me traga todas as colunas de uma tabela específica, eu coloco o asterisco, trazer tudo. From. Determina de quais tabelas serão selecionados os dados. Beleza? Então, eu vou informar para onde que eu quero puxar, de qual tabela que eu quero puxar esses dados. O where determina quais as linhas deverão ser retornadas. A cláusula where também é conhecida por critério. É uma condição. Traga todos da tabela cliente quando... E coloca a minha condição. Exemplo do select. Condicional, então eu tenho aqui select, nome e telefone, da onde? Da tabela clientes, beleza? Qual é a minha condição? Onde o where nome for igual ao João. E aí ele vai me retornar todos os seguintes aspectos aqui, os seguintes dados, beleza? Da coluna nome vai vir o João, porque eu só selecionei a coluna nome e telefone. E aí vai vir o João. E o telefone vai vir um telefone vinculado ao João. Beleza? Como o insert, comando insert, como que eu faço para inserir dados na minha tabela? Eu vou usar o seguinte comando: insert clientes traço. Eu vou colocar insert clientes, tabela clientes, abre parênteses, nome, vírgula, telefone, que são as colunas que eu quero fazer essa inserção desse dado dentro da minha tabela clientes. E o que eu vou inserir? Como que eu vou inserir? Eu vou adicionar values, e aí eu vou colocar o que eu quero adicionar. Sônia, vírgula, null. Então, eu quero para a coluna nome adicionar o nome Sônia e para a coluna telefone null. Não vou adicionar nada, vai ser vazio. E aí, quando eu venho aqui, olha como é que está a minha tabela antes, que ela tem
Na coluna nome tem João, Alberto, Maria e Francisco. E depois que eu fiz o insert, aí eu tenho João, Alberto, Maria, Francisco e Sônia com seus respectivos telefones. Beleza? Quero fazer uma atualização. Quero atualizar essa tabela. Como é que eu faço? Eu utilizo o comando update. Beleza? Então, no comando update, que eu vou atualizar. Como que eu uso esse comando? Eu vou utilizar o update, o nome da tabela, clientes. Aonde que eu quero atualizar? Eu vou informar qual campo que eu quero atualizar. Vou colocar o set, telefone igual, coloquei o telefone aqui, 8823344. E qual é a condição? O L, nome igual Sônia. Então, ele vai lá nessa condição e vai setar, vai adicionar. Olha como é que era antes aqui, o telefone da Francisca, da Sônia, estava como null. E depois o número 882334 foi adicionado. Beleza? Quero deletar. Quero deletar somente um dado específico. Como que eu utilizo? Eu coloco o delete, nome da minha tabela, clientes, o R, nome igual Sônia. Então, vou pegar aqui, eu tenho o nome da Sônia e a minha linha aqui, ó, com uma coluna. E aí eu vou apagar toda essa linha, vou deletar essa linha. Resumo dos comandos de manipulação. Select from where. Então, eu vou ter colunas, tabelas e condição. Insert é na tabela. Values, conteúdos a armazenar, a adicionar. Update é tabela. Set, coluna, novo conteúdo, o que eu estou adicionando. E o L, condição. Delete, tabela. O L, condição. Aqui tem um exercício, pessoal, onde que é a criação de tabelas, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, vou finalizar e criar uma tabela junto com vocês, beleza? E aí, a partir daí, eu vou colocar a nossa atividade de hoje. Deixa eu finalizar aqui essa gravação. Tá.